Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos hoje aqui mais um encontro aí para acompanhar o desenvolvimento, né, dos projetos de conclusão da pós-graduação em desenvolvimento web, né, do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. E hoje estamos, né, finalizando nossa Sprint 7. E aí, para começar os trabalhos, eu vou convidar Benhur para apresentar a evolução do projeto dele. Benhur, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui a evolução do nosso projeto. Tentar apresentar aqui. Compartilhou aí com sucesso? Sim. Aqui está mostrando. Pronto. Aqui já é a dashboard administrativa, né? A gente estava finalizando a geração de resultados, finalizando os testes no nosso último sprint, a gente conseguiu finalizar tudo. A gente já rodou uma bateria de testes, passando por todo o processo seletivo, desde o momento da inscrição na área pública até o avanço das etapas, a parte de avaliação, de notas aqui na parte administrativa. E a gente finalizou. Eu estou com um processo aqui que já está nos resultados definitivos, né? Então ele já classifica aqui os alunos de acordo com a nota, ele faz o cálculo da nota com os pesos e classifica de acordo com a vaga que o aluno se inscreveu. Ele gera os resultados aqui e a pessoa pode fazer o download dos resultados em PDF. Deixa eu mostrar para vocês. Então ele gera o documento aqui, né, em PDF, ele tem os resultados. Aqui já são os resultados definitivos, né? Então que seria a classificação final. Para todas as etapas que geram resultados, ele faz isso, ele faz a publicação do resultado também. Ele cria um post e ele gera o texto do post automaticamente, né, com o resultado. Esse post vai cair aqui na parte pública. Ela vai ter uma áreazinha de notícias e na área inicial aqui dela também tem as últimas notícias que vão ter os resultados, né? Então, se eu abrir aqui, a última que está publicada é o resultado da avaliação curricular, por exemplo. Aí ele mesmo gera, deixa essa imagenzinha default, né? Ele gera o link para a pessoa poder acessar o resultado. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Aqui, por exemplo, já é o resultado da avaliação do barema, né? Então, o formato já é diferente, a página já está no formato deitado aqui. Tem os alunos e tem os itens e a pontuação e o total. E aqui tem a legenda dos itens também, para os alunos poderem consultar, né? Como isso aqui é gerado automaticamente, para a gente colocar o texto todo, criar um resumo desse texto que fosse entendível, né? Seria muito difícil. Então, a gente optou por fazer assim, que o texto aqui vai ser o professor que vai colocar de acordo com o edital, né? O usuário lá do administrativo que vai preencher. Então a gente optou por fazer assim, né, os itens e colocar uma legenda, que aí o aluno consegue consultar onde foi que ele pontuou e tudo mais. Então essa parte de geração de resultados já está funcionando. Na parte da avaliação interna aqui do aluno, a gente também deu uma mexida. Os dados deles vão estar aqui na inscrição. Então tem todos os dados aqui dos profissionais, dados acadêmicos, com os links para os arquivos que são obrigatórios, né, que é o do diploma, da identidade e tudo mais. A gente tem aqui a lista com os recursos para ficar mais fácil a avaliação e os dados do barema aqui também. E aí a gente separou assim o barema. Tem a categoria a maior, né? E as subcategorias aqui, que são as que pontuam dentro da categoria. E o professor pode clicar, e aí ele vai abrir um modalzinho e vai carregar o arquivo. Esse arquivo pode ser um PDF ou uma imagem. E a gente colocou o link original aqui, porque a gente sabe que a gente não tem como ter o controle 100% do que vai vir, por mais que a gente limite os tipos. Mas se o arquivo não conseguir ser renderizado o preview aqui, a gente tem o link original para a pessoa poder abrir. E aí ela tem como avaliar o arquivo aqui, abrir, e aí aqui já deferir ou indeferir, justificar a avaliação dos itens do barema, né? A gente achou que assim fica bem organizado, fica difícil do professor se perder, né? Dele, olha, abrir um arquivo, olhar e vir pontuar, e acaba pontuando errado ou confundir, né? Porque imagina nas listas que a gente enviou mesmo, tipo, os baremas eram imensos, né? A nossa lista de documentos era gigante. Aí, assim, abrindo individualmente e avaliando individualmente, a gente achou que fica melhor. E aí é basicamente isso, né? A gente chegou no final, tanto eu como Letícia, a gente já está dando início ao nosso processo de escrita do nosso artigo. A gente já fez uma bateria de testes, mas foi uma bateria de testes limitada, né? Como vocês podem ver aqui, só tem, 3 alunos chegaram no final, mas a bateria de testes foram com 4 alunos. Mas a ideia seria fazer aqui, tentar fazer com 10, a gente pode elaborar até, mandar para vocês, só para fazer a inscrição. O link depois, né? Convidar até o professor Pablo, que estava comentando mais cedo também, para poder mostrar para ele quando a gente se reunir com o Alexandre e tudo mais, que é quem está mais à frente assim, dessa parte, né? Cuidou dessa parte, para ele avaliar e dar o feedback dele também. A gente tem uma área aqui dos resultados do processo, porque uma vez que você avança ali, né, o professor vai poder depois voltar e quiser fazer o download ao final do processo e baixar todos os resultados, ele vai poder ter acesso aqui.
Essa área aqui ainda está bem simples, depois a gente pode elaborar, ou até deixar como sugestão para o trabalho futuro, trazer mais dados aqui, né? Tipo, como já trazer aqui quantidade de inscritos que foram deferidos, média de nota e fazer coisinhas assim, elaborar um relatório mais complexo, mas por enquanto são os resultados que a gente está exibindo aqui, né? Então, por exemplo, quer ver o resultado definitivo da inscrição, aí ele vai poder abrir aqui e baixar o arquivo, né? E fazer os processos que tem que fazer dentro do IFBA. A gente também colocou os resultados dos recursos abaixo dos resultados definitivos na divulgação. Então, aqui, por exemplo, seriam os recursos, né? Os textos aqui estão aleatórios, mas aqui seriam as observações que o corretor vai poder fazer sobre o recurso e sobre a inscrição e sobre cada etapa. E já tem os resultados aqui, e aí já sai junto com o resultado aqui de cima. A parte pública também ficou pronta e tudo mais. A gente já concluiu, né? Então, a gente já vai conseguir, se vocês puderem ajudar depois, trazer para vocês um link. Como a gente está hospedando na Vercel, a gente já tem um link que já está funcionando com o site e com o sistema, né? A gente pode divulgar, abre uma inscrição aqui, vocês se inscrevem, podem colocar arquivos aleatórios também, só para a gente poder fazer os testes, ia ser ótimo, com mais volume, né? E aí já colhe esse feedback também dos professores e tudo mais. Mas é isso, o projeto está concluído assim, a gente está bem contente. E agora é escrever. Tem uma pergunta do professor Alexandre. A renderização no navegador ele vai depender do tipo de documento, né? Isso. Isso aí, Xandro. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual biblioteca você usou para geração do PDF? É o React PDF. Tá. Ele tem duas, né? Ele tem uma que gera o PDF e tem uma que renderiza o PDF. Você está usando as duas, né? Isso. Da hora. Aí, se alguém se interessar pela biblioteca, eu posso mostrar, mandar os códigos que a gente usou para gerar, né? Porque ele é só texto. Então, isso aqui, na verdade, não é uma tabela, né? Isso aqui é um texto que tem esse tamanho, um texto que tem esse tamanho. Eu tô ligado. Para poder elaborar a tabela, as coisas. Isso aí parece uma tabela, mas na verdade você fez um retângulo do fundo. Foi tudo isso, não foi? Tipo isso. Aqui é tipo um texto com background escuro, né? E aqui são textos com borda, só isso, assim. Mas ele fica bacana, né? Tipo, o resultado final não fica ruim, não. Sim, ficou bem legal. Só dá um pouco de trabalho para fazer, mas é bem da hora. Sim. A gente fez uns componentezinhos, né, para ficar mais fácil. Então, cada coisinha dessa aqui é um componente, que tem os tratamentos, mas depois do processo inicial, que é mais trabalhoso, fica tranquilo de elaborar o documento. É isso, gente. Valeu. Pois é, a gente fez o convite aí, professor Alexandre, né, e professor Pablo. Então, de acordo com a disponibilidade de vocês, a gente pode combinar aí uma data, né, para a gente fazer como se fosse um simulado mesmo do processo seletivo, né? Hoje tem as disciplinas de engenharia de software e qualidade de software, que eu acho que a gente pode também, né, pedir para os alunos se cadastrarem, e aí a gente faz, né, um andamento do processo como se fosse um simulado mesmo, né, tentar encontrar problemas, bugs e por aí vai. Diga aí, Paulo, à vontade. Só para ficar registrado aqui aquela minha sugestão, eu não nem usaria os meninos de outra disciplina, não. Eu pediria os meninos da pós, a gente faria o cadastro de um simulado de inscrição do processo seletivo agora em novembro, dezembro, mandaria o link para os próprios alunos daqui, eles iriam fazer a inscrição, porque eles já saberiam, né, mais ou menos como é que é, e aí já haveria feedback logo na próxima sprint, entendeu? Então, poderia se programar em novembro agora para fazer... já com a comissão, né, do próximo... Isso. Processo seletivo, a gente já pode analisar os documentos e acho que poderia ser interessante mesmo. Seria bacana mesmo, ajudaria bastante a gente com feedback assim, né? Porque não tem jeito, a gente faz o teste aqui com 4 pessoas, quando é 20, 30 é outra história, né? Pode parecer várias coisas que passam desapercebido. Show de bola. Beleza, galera? Podemos seguir? Ficou bem legal, parabéns para vocês. Valeu. Show de bola. Os meninos aí se empenharam bastante, né? Com todos os percalços, trabalho, pandemia e tudo mais, mas assim, os projetos estão saindo, né? Então, e saindo com qualidade, o que deixa a gente feliz, né? Não só bem o Letícia, mas de todos vocês. Então, as possibilidades agora que a gente está verificando é tentar romper a barreira do IFBA, né? Como que a gente vai fazer isso? Aí hoje eu tô como um representante, né, da instituição em frente ao ecossistema de inovação, e aí existe, né, toda uma
um esforço aí da comunidade para criar um polo, né, de inovação aqui na cidade. Tem a iniciativa do Hub Sudoeste também, que a gente está atuando, né? Então já tem um projeto também de vocês lá que... E aí o objetivo é esse, a gente conseguir fazer com que esses projetos, né, saiam do IFBA. A gente tem essa proposta da submissão dos artigos, né, que foi inicial. Então, provavelmente, Simpósio Brasileiro de Sistema de Informação, a gente vai dar uma sobrecarga de artigos, né? Vamos submeter muitos artigos para lá. E lógico que o nosso objetivo também é transformar isso, quem sabe, né, em futuros negócios, futuros startups, né? Vamos tocando aí esses projetos, né? Vamos na sequência, vamos seguir aqui na ordem alfabética, pode ser? Adriano. Fica à vontade aí, Adriano. Bom dia a todos. Bom, na última vez que eu apresentei, a gente falou, né, que a parte aqui de programação mesmo, a gente finalizou já. A princípio não tem mais nada para ser acrescentado. A briga agora vai ser apresentada, né, para o pessoal da TUV, mas eu vou apresentar depois que eu terminar o artigo, que teve uma mudança drástica de gerência lá, aí eu tenho que reapresentar lá para ver se eles vão querer dar continuidade ao projeto ou não. Tanto o chefe geral quanto o chefe de cadastro foi alterado, e aí foi quem a gente teve a conversa inicial, né? Eu tenho que reapresentar agora o projeto lá, acredito que eles devem querer, mas já tem até o servidor para poder colocar tudo. A parte de programação já está finalizada mesmo. Aí a gente iniciou essa semana esses últimos dias, né? A escrita do artigo. Já fiz. O abstract já está pronto. Só falta o resto agora. Deixa eu ver aqui só o que está faltando. Está faltando não, o 100% que foi feito. Esqueci de deixar aberto aqui. Achei que não ia ser eu agora. Cadê? Já tô comigo. Bom, a gente fez alguns capítulos aqui. A introdução, a gente dividiu, né? Até consultei o professor para ver como poderia ser dividido aí o artigo. Aí a gente chegou à conclusão que vai ser dividido entre introdução, que já foi feito, infraestrutura, que está 90% pronto, só falta ver algumas questões de referência bibliográfica aqui. E a parte de desenvolvimento, que é o que eu estou escrevendo agora. Vou começar a escrever a parte de desenvolvimento, as ferramentas que foram utilizadas. No caso, foi o Angular e o Spring. Vai ter um outro capítulo falando especificamente das APIs. Aí depois outro, não sei se o nome certo é capítulo, mas eu estou chamando de capítulo, viu, gente? Não sei se é seção ou se é capítulo. Vai ter outro falando de resultados e, por último, a conclusão e trabalhos futuros, né? Trabalhos que podem dar continuidade a esse projeto que tem algumas coisas que podem ser feitas depois. O professor está lembrando bem aqui que a previsão de defesa é para o início de dezembro. A escrita está, eu acho que a parte da escrita está bem adiantada, né? A gente já fez aqui a parte de infraestrutura, estou fazendo agora desenvolvimento e faltam mais dois capítulos, que é as APIs, explicar as APIs que vai ser utilizada, né? Resultados e conclusão. Essa parte de resultados que vai ser um pouco prejudicada, porque eu só teria resultados se ela já tivesse em prática. Como eu falei, ainda vou apresentar, porque depende de uma ação conjunta, né, da TUV com as instituições para poder implementar
as instituições implementarem essa conexão com as APIs que vão ser disponibilizadas, enviarem os dados, e aí a partir desses dados enviados a gente vê o funcionamento do sistema, os funcionários lá do cadastro utilizando para poder ter algum resultado mesmo assim mensurável, né? Infelizmente, eu acredito que essa parte do resultado vai estar um pouco prejudicada por conta disso. Mas dá para a gente escrever alguma coisa e dar continuidade aqui. Por hoje é isso aí. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Se o professor lembrar de mais alguma coisa. Adriano. É isso mesmo, Adriano. Então, assim, a gente... Há bastante tempo, né, que a gente já concluiu, né, Adriano, o desenvolvimento, né? Então, a escrita que, tradicionalmente, nós da área tem um pouco mais, né, de dificuldade, né, em fazer essa escrita, né? Mas, né, tá avançando bem. Então, acho que no mais tardar no início de dezembro, a gente vai poder fazer a defesa, né, Adriano? Imagina ter, Crétias, que o mês de dezembro vai ser bem engarrafado, né? Então, a gente vai ter que montar aí uma logística, né? Acho que a maioria dos discentes, né, deve estar programando, né, essa defesa para dezembro. Então, a gente tem até o dia 15 de dezembro, né? Até agora, eu só tenho notícia de uma defesa que vai estar sendo realizada antes de dezembro, seria do discente Matheus orientando do professor Luiz Paulo. Professor Luiz Paulo, né? Inclusive, vou fazer parte da banca, né? Mas, né, acho que vai ser a tendência essa, né? Quase a maioria dos projetos eles serem apresentados em dezembro, né? Então, as 2 primeiras semanas aí a gente vai ter que montar uma logística boa, né? Para não sobrecarregar, principalmente os docentes, né? Que tem aí outros compromissos. Mas tá bastante show aí o trabalho de Adriano, né? Tem que parabenizar, né? A gente só vai ficar triste se a TUV, né, Adriano, não querer continuar, né, com o projeto, né? Porque seria muito interessante para o sistema de transporte coletivo aqui do município, né? Hoje... Tem uma sugestão aí para vocês, ó. Esse já fechou, que é o edital da FAPESB do Tecnova 2. O prazo foi até agora, dia 27, então foi um prazo bem apertado, por isso que eu não cheguei a divulgar para vocês, mas existe uma expectativa que em breve vai ter a abertura do projeto Centelha. Então esse Centelha, ele investe em projetos inovadores, em projetos que possuem potencial aí de inovação. Então aí provavelmente, né, quando sair a abertura desse edital, eu vou entrar em contato aí com vocês, porque aqui no site do Centelha está indicando que vai existir a abertura, né? E nos grupos que eu estou participando, aí o pessoal está indicando aí que está perto da abertura desse edital. Então, eu acredito que os projetos, né, que estão sendo em desenvolvimento e agora estão entrando em conclusão, eles podem concorrer, né, esse edital. Então, é uma possibilidade aí de transformar esse projeto, e muitas vezes as empresas elas não têm condições, né, de embarcar e aderir, mas aí a gente consegue transformar isso em um projeto viável. Esse edital, Crétias, na verdade, quem tinha comentado dele com a gente foi a professora Deise, né? Comigo, com o Pablo, né? E a última vez que a gente conversou a respeito, acho que já tem, né, Pablo, mais de 2 meses, né? E naquela ocasião ela tinha sinalizado que o edital estaria sendo lançado naquele período, né? Então acho que teve aí algum atraso, né? No planejamento do edital. Mas está no nosso radar, viu? Não. É isso. Você tem que cuidar com isso. Show de bola. Obrigado, Xandro. Obrigado, Adriano. Valeu, parabéns aí pelo desenvolvimento do projeto. Vamos na sequência aqui. Diogo. Fica à vontade, Diogo. E aí, pessoal, bom dia. Desde a última vez aí, nosso último encontro, eu já estava praticamente nas vias de fato ali do desenvolvimento, né? Faltava apenas afinar a integração com o hardware. Essa semana, o Léo conseguiu me enviar o equipamento. Eu já vou começar, como eu estava trabalhando meio que com um mockup de dados ali para conseguir desenvolver, né? Agora eu vou finalizar
a integração com hardware específico mesmo. Acredito que não vou ter muito trabalho, né, que já foi feito tudo pensando no padrão de dados que era utilizado no leitor. Nesse meio tempo, enquanto não tinha o equipamento, eu já comecei a desenvolver a parte escrita também do artigo, né? Consegui reduzir um pouco o escopo ali, que era muito abrangente, né? Que o sistema RFID lá para a caixa de supermercado tem muita coisa para ser um sistema completo, né? A gente conseguiu focar mais na parte de integração do leitor com a interface web ali e banco para gerenciar esses dados da tag. No mais é isso, pessoal. Assim, tá bem corrido, mas já tenho, vou até compartilhar aqui, já tenho uma ideia do artigo, já consegui dividir alguns temas que a gente vai abordar dentro do artigo também. Tá aí. Tá meio desformatado, mas já consegui escrever um resumo ali, algumas partes da introdução, algumas tecnologias, já pontuei aqui o que é que eu vou colocar. Aqui é só umas referências que eu estou pegando, né, de artigos e de trabalhos e já jogando aqui no material para não me perder. E tem uma pastinha que eu guardo esses artigos para consultas futuras, fazendo meio que um fichamento deles. Não tenho muito mais que isso, estou tentando conversar com o Léo para a gente marcar mais uma reunião agora no início de novembro, aí, a primeira quinzena, né, para a gente ajustar essa parte escrita do trabalho, né, para tentar adiantar o máximo possível para início de dezembro a gente já conseguir defender. É isso aí. Inclusive, viu, Diogo, o pessoal tava... um dos pontos que o pessoal sugeriu, né, tá tendo uns workshops de inovação com a CERT e com a Secretaria de TI, com alguns órgãos, né, do governo do estado e prefeitura. E aí um dos tópicos que o pessoal sugeriu lá é assim, desenvolver TCCs com a indústria ou desenvolver TCCs para resolver os problemas, né, do comércio, das empresas e tal. Aí eu falei assim, olha, na verdade a gente já faz isso, né? São projetos que têm potencial. Muitas vezes o problema não está do lado daqui da instituição de ensino, não está do nosso lado. O problema está do lado de lá, né? Ou o empresário ele tem receio, ele não procura, né? Não existe o interesse da parte dos caras lá, mas o papel da gente a gente está fazendo, né? Sim, sim. Aí o que eles querem é que além de fazer o TCC, a gente corra atrás também, né, dos caras, ou seja, a gente faz o produto, entrega tudo pronto, toma aqui, ainda corre atrás, né, da empresa que teria interesse por aquele projeto, né? Sim. Então, eu acho que falta muito hoje, pelo menos nesse ecossistema, é isso, é um momento ali aonde você consiga expor, né, o seu projeto, sua proposta, porém, tem que ter os interessados também, né, do outro lado. Então, acredito muito nessa criação desse portfólio e ter uma forma da gente conseguir expor isso ou, né, disponibilizar esse portfólio ou, né, identificar possíveis interesses de contribuição e de parceria através disso, né, de transformar isso público, né? Sim, sim. Mas bem. A ideia é justamente essa mesmo, Crescêncio. Eu conversei com o Léo e nossa ideia é, tipo, montar esse projeto e que isso evolua para, de fato, um produto, né? De início, a gente queria desenvolver um MVP mais completo para já tentar buscar essa parceria com algum empresário que esteja disposto. Eu acho que o que falta mesmo é essa ponte, né? A gente desenvolve muita coisa bacana dentro da área acadêmica, mas não tem a visão, o comércio, a indústria não tem visão vitrine, do que acontece, né? Fica assim, dois universos separados, a gente desenvolve muita coisa. Não tem hoje uma vitrine para expor, né, esses projetos. Não tem a ponte. Não tem, né, cara? A nossa ideia é correr atrás disso, assim, a gente está levantando essa documentação agora, já trabalhando na arquitetura, como vai ser, e a ideia é evoluir esse projeto, né? Como o tempo é curto para um artigo, a gente está fazendo só o necessário aqui, e depois isso aí que evolua, talvez a gente tente alguma coisa aí, se o Hub Sudoeste der certo, e levar essa ideia para frente.
Beleza, show de bola. Obrigado, Sim. Diogo. Parabéns aí Valeu, pela pessoal. evolução do projeto. Vamos na sequência aqui. Lucas Bertoldi e Matheus. Fica à vontade aí, pessoal. Bom dia, estão me ouvindo? Ah, sim. Bom dia, pessoal. E me vendo agora. Sim. Posso começar, Matheus? Pode sim. Ordem alfabética. É porque assim, a apresentação minha de Matheus é junto, porque é o mesmo projeto, né? Uhum. Eu estou fazendo o front-end, ele está fazendo o back. Assim, todo mundo colabora em um pouco de cada parte, né? Mas oficialmente é isso aí, né? Da última vez que a gente contextualizar só, né? O sistema de disponibilizar certificados que já roda, a gente está mudando a tecnologia dele. A última vez que a gente apresentou, estavam faltando duas partes, que era a parte da importação via planilha, né? Por exemplo, você vai poder ter uma lista de participantes e você vai colocar no sistema e aí automaticamente os dados vão ser importados lá para ele. E também a atividade que você tiver, por exemplo, se você tiver uma planilha com as atividades daquele evento, você vai poder botar no sistema também. E outra coisa que estava faltando no sistema era o dashboard, né? Então, essas duas partes, elas foram adiantadas nesse último ciclo que a gente passou, né? E aí, assim, o nosso sistema, ele está quase finalizado. O que a gente está fazendo agora é ligar o back-end com o front-end. Como sou eu que desenvolvo o front-end e Matheus o back-end, às vezes essa comunicação fica meio solta de um lado para o outro, né? Tipo, eu preciso de alguma coisa que Matheus não levou em conta e Matheus precisa de alguma coisa que eu não levei em conta. E na hora de ligar as duas coisas, a gente precisa fazer algumas adequações. E é nessa fase que a gente está, né? Em conjunto com isso, nessa última semana eu dei uma lida nos artigos, já comecei a preparar como que a gente iria começar a escrever, né, qual seria a linha de raciocínio do artigo, etc. E a gente estava até pensando em fazer só um artigo para os dois, né, mas aí acabou que não tem como, né, tem que ser um artigo para cada. E aí a gente vai começar agora mesmo a adiantar o artigo e o projeto está, assim, quase finalizado, né? Em questão, a gente pretende rodar ele no servidor do IFBA, né? Aí, assim, Matheus está mais por dentro dessa parte. Eu explico melhor essa parte. Hã? Eu explico melhor essa parte. Ah, beleza. Matheus vai passar um pouco mais aí sobre essa parte do servidor do IFBA, mas um spoiler é que já está muito complicado. E é isso, não sei se vocês vão querer ver aqui a importação, e o dashboard, se vocês quiserem que eu mostre, mas assim, para não estourar o tempo, eu acredito que seja isso o andamento do projeto. Da última vez que a gente mostrou, estava tudo muito finalizado, né, definido, então não tem muita mudança visual, aí eu acho que não cabe ficar mostrando aqui, não. Acho que as novidades são essas. A gente vai começar a fazer o artigo para agora, porque agora que a gente terminou o projeto, né? Terminou, Lucas? Pode falar? Terminei, pode falar. No caso aí, só continuando o que o Lucas pontuou, desculpa. Basicamente já está finalizando já a parte de toda a funcionalidade em si. Tem alguns detalhes que a gente só precisa alinhar ainda, mas eu acredito que é coisa pouca já está bem finalizando já. A gente, nas últimas reuniões que a gente teve, a gente já começou a definir questão de escrita de artigo, e aí já foi passado mais ou menos, a gente já conversou com o Pablo e com o Alexandre sobre modelos e tal, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa escrever, e eu acredito que essa parte de novembro vai ser justamente... O foco maior vai ser essa, né? Vai ser a parte de escrita do artigo. A gente até estava vendo algum lugar para a gente publicar o artigo, alguma coisa de submeter o artigo. A gente até estava chegando em discussão se a gente fazia artigos separados para defender, né? Para formar, e aí a gente unificaria esses dois artigos em um só para publicar e ter mais chances de aprovação, né? Aí a gente ainda tá vendo a viabilidade disso, a gente não definiu nada ainda, mas
Assim, quanto ao projeto em si, já está bem adiantado já. Agora, quanto ao servidor, é que é meio complicado, porque inicialmente a gente já tinha discutido de fazer o deploy e deixar tudo lá no próprio IFBA. Até porque esse sistema ele já está rodando no IFBA, ele antes estava rodando em Salvador e agora ele está rodando no servidor aqui de Conquista mesmo. Então a ideia era, e sempre a ideia inicial era justamente refazer esse sistema e deixar ele rodando no IFBA. E deixando no servidor deles era melhor porque a gente não precisava fazer nada, basicamente. A gente deixava lá e já era, entregava. Porém, a gente está com muita dificuldade a respeito disso, porque inicialmente quem iria fazer essa parte era outro colega nosso, que era como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome também dele. É Breno, eu acho. Breno que ia ficar com essa parte, só que aparentemente ele deu um tempo na pós, e aí ele meio que deixou essa parte agora. Aí a gente meio que assumiu para pelo menos deixar ele rodando. Porém, a gente está com muito problema de comunicação com o pessoal lá de infra lá do IFA, porque a gente pede umas coisas para eles fazerem, eles não fazem do jeito que a gente pede, e demora tipo 2 meses para fazer, aí quando faz não está funcionando direito. Aí quando a gente vai fazer os testes, por exemplo, o servidor não funciona. Hoje, final de semana mesmo, o servidor não está funcionando. Então, mesmo que já tivesse pronto, se eu disponibilizasse o link para vocês, não ia acessar, porque o servidor que a gente armazenou hoje não sei se ele está desligado ou se a comunicação que deu problema, não sei, mas ele não está respondendo. Então... É porque... Posso falar, Matheus? É porque o nosso plano era assim, a gente tava querendo fazer... desenvolver uma... eu não vi, não. A gente tava querendo desenvolver uma versão que fosse utilizável para a gente colocar lá no servidor enquanto a gente fazia aqui os ajustes, né? E essa versão utilizável já está pronta faz muito tempo. A gente iria utilizar até Pablo e Alexandre se dispor, eles iam ser as 2 pessoas que iam mexer no sistema, ver o que estava faltando, adequar, para a gente ver o que teria que ser adequado. Só que é isso, né? Assim, a gente pede uma coisa para o pessoal do servidor, demora 2 meses para eles responderem se pode fazer isso. Aí é mais 2 meses para eles fazerem isso. Aí é muito complicado. Então, essa parte de, tipo, ter uma aplicação, pelo menos alfa, lá no servidor, não deu muito certo, né? Tipo, a gente não conseguiu colocar ela online no servidor do IFBA, e agora só nos resta, assim, a gente tá no projeto lá do Hub, né? E a gente está pensando nesse projeto mais como uma startup mesmo e tal, e a gente até pretende colocar em um servidor privado nosso mesmo, né? Só que é isso, né? Se a gente colocar no servidor privado, aí meio que assim, para usar vai ter que pagar, né? Então não vai ter como a gente disponibilizar o acesso assim, a não ser que nosso modelo de negócio permita algum tipo de acesso gratuito, não sei, que é um negócio que a gente está definindo ainda, né, com as mentorias e tal, de definir essa questão da startup. Mas o que a gente queria inicialmente era colocar no servidor do IFBA e disponibilizar uma versão lá para o próprio IFBA usar, mas tá complicado, e a gente não tem nem previsão de quanto que isso vai ficar pronto, né? Que não funciona. Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o servidor foi criado e disponibilizado para a gente, que foi quando o Breno deu acesso para a gente, desde junho. Se não foi junho ou foi julho, mas foi meio do ano, mais ou menos. E até hoje a gente não tem, tipo, como acessar... Tipo, a gente tem acesso ao servidor, mas, tipo, o DNS e tudo mais para acessar via externamente... E o pior, porque, tipo assim, eles meio que são engessados com a questão de Apache, Nginx, essas coisas da vida. E aí, como a gente está querendo utilizar uma outra estrutura, que seria proxy reverso com Traffic, eles ficam completamente perdidos. Aí a gente passa a orientação, o que deveria ser feito, e aí meio que não sei. Não avança, não avança. É isso. Aí, tipo, essa parte do servidor, a gente tá quase desistindo, né, Matheus? Assim, Matheus que tá mais por dentro disso, que ele tá fazendo mais essa parte.
Mas assim, a gente está vendo como muito, muito remota a possibilidade de a gente conseguir colocar para rodar no IFA. Assim, até para dar um posicionamento agora. Nessa última semana, a gente até já está conseguindo meio que bater lá, só que tem que fazer umas configurações nele, que era as coisas que eu estava fazendo ontem à noite, só que aí, por volta de umas 10 horas, 11 horas mais ou menos, o servidor caiu e tá até agora, foi dormir, deve voltar agora só quarta-feira. E aí, mas assim, eu acredito que ainda vai dar para fazer o deploy lá e deixar disponível lá. Mas, assim, não sei, não sei ao certo ainda. Mas já tá, tipo... então eu tô descobrindo agora também que... porque, tipo assim, eles subiram, o maior problema é a questão de porta, porque a gente tem outro servidor lá no IFBA, que é o que eu tenho outros sistemas, que ele está redirecionando para a porta 80. E a gente também estava querendo utilizar a porta 80, só que ele está utilizando o mesmo IP para as duas máquinas. E aí ele só diferencia pela porta, a questão da máquina. E aí, quando você está batendo na porta, no DNS, ele, em vez de redirecionar para o nosso servidor, ele está redirecionando para outro servidor. Do mesmo IP, né? Para o mesmo IP. E aí a gente não tem controle disso. Aí eles até alteraram, em vez de ser a porta 80, para 81. E aí já estava batendo direto no traffic, já estava batendo no nosso servidor. Só que o nosso servidor estava configurado para disponibilizar a página que eu estava querendo na porta 80. Então, quando você batia na porta 81, ele até batia, só que ele dava not found. Sim, aí vai ter que mudar a porta, pelo menos de início, né? Vai ficar feio, porta 81, mas é a vida. E aí o problema maior é isso que eu tô tentando ver, porque o traffic você configura as rotas, tipo, você configura qual o endpoint que a sua aplicação vai rodar, alguma coisa do tipo vai rodar. E aí, só que ela é servida na porta 80. Então eu tô vendo justamente se a gente consegue configurar isso na porta 81 e ele funcionar, né? Tipo, ele identificar que é realmente a porta 81. E aí ver futuramente o que vai fazer, né? Porque eu até falei para ele, pessoal, tipo, o ideal é que não fosse o mesmo IP, fosse IPs diferentes. Até porque não faz nem sentido meio que diferenciar por porta, porque meio que aí vai dar as duas portas iguais, tipo, a porta 80 e a porta 443 vai bater na mesma coisa, não tem como duplicar. Mas a porta é outra interface, ele tá usando a porta como IP, né? Tipo, o IP que serve para identificar a máquina, e não a porta. A porta é, tipo, dentro da máquina, qual serviço que tá aquela porta, né? Mas aí basicamente é isso. Aí a gente tá... Eu acredito que ainda dê para fazer o submit lá, mesmo que fique expondo a porta 81 ou qualquer outra porta, mas eu acredito que ainda vai dar. Mas aí é cena dos próximos capítulos. Só que aí quando a gente colocar para rodar, a gente já vai estar entregando o negócio, apresentando, e aí vai ser mais complicado da gente voltar para corrigir alguma coisa que possa estar não tão bem desenvolvida, né? A sorte é que, assim, a gente pretende levar o projeto adiante, mas se não fosse isso, né? Se o nosso ciclo na pós acabasse aqui, ia ser complicado, né? Para manter esse projeto. A sugestão aí, viu, pessoal? Vai ter uma sessão aí no TCC de vocês que vai indicar as dificuldades, né, em implementação do projeto. Então, essa questão do hardware vai ser ou são as limitações, né? Que foi o que aconteceu com a gente logo no início do projeto. A gente teve que tomar essa decisão também. E aí a gente teve que optar por tecnologias que até o momento ela garante uma quantidade razoável de acessos de forma gratuita, mas até um determinado limite. Ultrapassou esse limite, aí a gente cai nessas restrições aí, né, de financiamento, de verba que infelizmente a gente não tem acesso, né? A maior dificuldade quanto a isso é que, desde o início, né, até porque a ideia do nosso projeto é isso, a gente já fez a arquitetura viado a microserviços. Então, basicamente é tudo via container e tudo mais. E aí, isso subir em alguma estrutura VPS ou uma Kubernetes da vida, basicamente não existe nada gratuito, né? Até existem alguns serviços que são gratuitos, tipo Heroku ou coisa do tipo, mas sempre não visando containers, né? Sendo visando a estrutura em si. E aí que meio que se fosse para dividir isso,
hoje subir em... Aí meio que ia perder a questão da comunicação via rede interna do Docker, né? Que é a parte mais interessante. A linha de raciocínio do trabalho é essa, né? Tipo, é isso, né? Se a gente tivesse que mudar aí a gente ia fazer nosso trabalho em outra temática, como se fosse assim, né? Porque aí, não era a nossa intenção desde o início. Porque aí você perde até toda a questão de trabalhar com microserviços, né? Arquitetura de microserviços que você tem, fazer o retry, você pode escalar os microserviços, você pode fazer toda essa questão, você perde basicamente, porque você não vai utilizar um container, né? Você vai utilizar, basicamente você vai utilizar, em vez de você estar utilizando uma arquitetura monolítica, você vai ter vários serviços, mas não de maneira escaláveis. Porque se você precisar escalar ou qualquer coisa do tipo, você vai ter que escalar manualmente, não vai ter até a própria comunicação entre eles, você não vai ter nada, você vai ter que diferenciar por porta, enfim, fugiria do escopo do projeto. Justamente. O segundo ponto que eu queria citar aqui, que foi até um tópico de discussão com o secretário de TI do Estado, é que, e ele ressaltou, e faz sentido, que assim, nós somos uma instituição pública, né? E aí o projeto de vocês está sendo desenvolvido dentro desse aspecto. E aí ele falou o seguinte, para tomar cuidado com quando for para comercialização, por exemplo, de um determinado, né, produto que foi desenvolvido dentro da instituição pública. Então, por exemplo, tem que ter a fatia ali, né, de contribuição que iria para a instituição. E aí a minha resposta para ele, também vai a sugestão para vocês, é desenvolver o projeto até o momento que vocês finalizaram de forma open, né, definir qual é o tipo de licença, e a partir dali, quem quiser contribuir com o projeto, ou quem quiser comercializar o projeto, ele vai ter que seguir, né, as licenças que são estabelecidas, e aí, bem, não teria, né, esse problema aí de comercialização, né? A gente já chegou até a discutir sobre isso, e a nossa intenção é fazer ele de código aberto mesmo. A gente não tem nenhuma intenção de limitar, não. Aí, assim, se a nossa ideia de startup der certo e a gente seguir com o projeto, é isso, né? A gente ia fazer meio que um novo projeto que teria a parte de monetização, que seria de outra forma completamente diferente. Mas esse projeto que a gente está construindo aqui é open source, a gente vai abrir ele, quem quiser usar pode usar. Inclusive, a evolução que vocês fizeram a partir desse projeto open, né, você pode comercializar. Então, o projeto, a gente pegou, utilizamos esse projeto, tem até um tipo de licença que você precisa, como é que é o nome? Você precisa tornar público, né? Então, por exemplo, hoje, no próprio IFBA, a gente utiliza o SWAP. O SWAP, ele foi desenvolvido pela IFRN, né? Pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O projeto é open, mas aí lá embaixo, ele indica, né? Foi desenvolvido pela IFRN, ele torna público de onde que surgiu, né? E aí, a partir do momento que você evolui o projeto, a partir daquela contribuição open source, pronto, a forma como você comercializa isso, bem, se a instituição não quiser ter esse trampo de ter alguém mantendo o projeto e quiser escolher a versão nossa, aí ela fica livre para escolher, né? Inclusive, hoje, a gente tem diversas versões, né, do Linux, né? O Linux é um grande exemplo disso. Então, hoje, você tem diferentes versões do Android, diferentes versões do Linux, que dentro daquilo que é open, eles geram a versão. Então, por exemplo, se eu não me engano, o Red Hat, ele tem uma versão paga. Por quê? Porque os caras evoluíram a partir daquilo que é open, eles incluíram, né, uma série de melhorias, uma série de modificações. Então, o que é comercializado é a partir daquele core ali que vem. Acho que até o Windows hoje está utilizando o kernel do Linux, né, e comercializa isso. Então, fica aí a sugestão, e foi, né, a resposta que eu passei para ele, porque aí a gente deixa a nossa contribuição, né, e além dessa contribuição, vocês podem, né, transformar o projeto em um projeto comercializável, um projeto que vá, né, gerar lucros aí, né. Sobre isso aí, Cretes, inclusive foi um ponto que eu até tinha falado isso bem no começo do projeto, acho que foi até antes de Lucas entrar, e aí depois a gente conversou e evoluiu, que tipo, desde o começo a gente já teve ideia de abrir o código, porque até inclusive hoje, desde o início já está aberto, se você for lá
no GitHub, ele já está aberto lá no... Tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo, já está lá no GitHub, acessado para qualquer pessoa. E aí, a ideia sempre foi essa, tipo, de deixar o código aberto. E aí, a questão de monetização ou qualquer coisa do tipo, isso viria via plataforma. Então, a gente iria fazer um PaaS, alguma coisa do tipo, e o que a gente ia cobrar seria para utilizar a nossa plataforma, mas qualquer pessoa poderia pegar e fazer o deploy em uma privada, coisa do tipo, igual o GitLab, qualquer coisa do tipo. Então, tipo, é meio que assim que é a forma de monetização de serviços open source, né? Você não cobra pela estrutura, você cobra pela estrutura, você não cobra não pelo código. Então, pelo código. É a infraestrutura, né? Que você tem ali um AWS. É o mais difícil, que é o mais complicado. E alguém tem que manter, né, a infraestrutura. Que é o que gera custo. Agora, pensa, se a gente pegar assim, a questão de custo, né? Por exemplo, para manter uma estrutura de um servidor do IFPA, você tem que ter funcionários trabalhando lá, tem que ter gente lá sempre fazendo esse tipo de processo, né? Questão de segurança, etc. É muito mais barato você terceirizar, né? Pensando assim vou criar um servidor para ter o sistema de certificados. É muito melhor você usar uma plataforma que já está pronta, né? O custo é infinitamente menor, na minha visão, né? Dependendo de como for a estrutura, mas na maioria dos casos é muito menor, né? E é até nessa faixa nessa faixa de pensamento que a gente trabalha, né? Aqui a ideia da startup. E é interessante porque muitos modelos de negócio, eles acabam não sendo viáveis, né? Justamente por conta disso, porque só para você manter a infraestrutura, você gasta ali milhões, né? Sim. Inclusive o YouTube, por exemplo, foi um exemplo recente disso. Era uma plataforma que só gerava prejuízo para os criadores, né? Porque você manter aquela infraestrutura toda rodando eram milhões de dólares. Então, e aí é engraçado, o Silvio Meira, ele sempre cita assim, o Google é uma empresa que compra outras empresas que tinham projetos que são bons, mas que não davam lucro, e transforma esses projetos em projetos que dão lucro, né? Então, o caso do YouTube foi um exemplo, eles compraram aí a plataforma. Para os criadores, foi um alívio, né? Porque os caras só estavam tendo muito prejuízo para manter a plataforma funcionando. E aí o Google foi e transformou aquilo ali, jogou um monte de propaganda no meio, propaganda no início. Aí agora são duas, né? Propagandas no início. Ou seja, mas é isso. Eu falei pros meninos assim que, tipo assim, entre o código e um negócio que dá dinheiro tem um caminho assim gigantesco. Então, assim, pode abrir o código, pô. Boa sorte com quem tentar colocar isso aí pra dar dinheiro, porque não é fácil, pô, entendeu? Ô, Crescêncio, isso eu acho engraçado, como as pessoas meio que ficam, como se chama? Esqueci, anestesiadas com essas coisas, porque, tipo assim, eu lembro quando começou a lance de propaganda no YouTube, que era, tipo, no início, e aí o pessoal começou bafafá, aí depois, beleza. Aí depois eles botaram no final, então era no início ou no final. Aí depois começou a botar no meio dos vídeos. Aí agora tá duas propagandas. De 20 minutos, propaganda. Mas é um esquema muito inteligente, porque, tipo assim, eles mesmos falam pros, assim, por exemplo, você ganha uma porcentagem daquela propaganda. Então, muita gente que eu acompanho no YouTube fala assim, gente, vocês podem usar o Adblock aí, pode fazer o que for, mas assim, vocês vão estar cortando minha fonte de renda aqui. Então, se vocês querem apoiar meu trabalho, assiste a propaganda. Aí eu fico até meio assim, velho, vou ajudar o cara, vou assistir a propaganda. Pois isso, justamente para não comer, né? Isso, outra cultura, por exemplo, que não é do Google, é de outra plataforma, que é a Twitch, por exemplo, que eu acho até engraçada, porque, tipo, que aí é mais questão de comunidade, né? Tipo, é mais visão, comunidade e tudo mais. E aí lá, por exemplo, quando você... Aí tem vários canais, né? Que são pessoas que estão ali streamando, estão compartilhando as coisas, né? E aí você paga uma inscrição para você poder se inscrever no canal dele, aí você não precisa ver propaganda, essas coisas. Só que aí a própria comunidade gosta de que, tipo, que as pessoas, que o streamer ou coisa do tipo passe propaganda quando ele não é inscrito, justamente porque, tipo assim, tem aquele senso, tipo assim,
eu tô vendo a propaganda, eu tô te dando meio que dinheiro por causa disso, né? Eu tô te apoiando vendo a propaganda. Então, como essa coisa, esse pensamento meio que mudou, tá ligado? É bem interessante. Transformar um modelo autossustentável, né? Inclusive, tem gente que faz merchandising dentro do próprio vídeo, né? Que aí uma empresa terceira paga, ele coloca o vídeo e aí você indica. O próprio vídeo já é patrocinado. Justamente. Aí você tem também a questão de hoje seguidores, né? Aí o cara se inscreve lá no canal e aí ajuda com, né, contribuições. Então, se não tivesse essas coisas, a gente não teria o YouTube até hoje. Com certeza não. Criação de conteúdo, né? Eu tava vendo a questão de codificação hoje. Para quem quer aprender a codificar e desenvolver código hoje, o cara não precisa mais ter os livros, pô. Sim. Ele vai nas plataformas, ele bota lá implementação em React. Então tem lá vários intermediários. Das coisas, eu vou ser sincero, das últimas tecnologias que eu aprendi via internet. Eu não sentei aqui, abri um livro e li. As últimas coisas que eu aprendi, eu vi na internet. Tipo, pessoas ensinando como é que faz, eu pegando aqui na força bruta e tentando aprender. Eu assim, dificilmente eu leio um livro para aprender alguma linguagem de programação. Propaganda também eu vejo muito nos games, né? Esses joguinhos de celular. Então, o jogo é gratuito, beleza. Mas de 1 em 1 minuto você tem que assistir vídeos, né? Ou seja, o cara criou uma forma de monetizar em cima. Você quer o jogo sem propaganda, aí você paga X reais. Engraçado, Fred, você botou isso aí. Eu acho que foi a primeira iniciativa em questão de propaganda foi os jogos mobile. É isso, Tanto isso, que, tipo, eles meio que incentivavam, tipo, se você assistia as propagandas e te dava, tipo, recompensa dentro do jogo pra você assistir propaganda, tipo, moeda ou coisa do tipo. Eu acho bem interessante. Tem que pagar as contas, né? Então, é isso. Eles têm que assistir, né? Se não assistir é antiético. Como é que você evolução, né? Aí meu filho já chega assim, pai, desliga a internet. Desliga o Wi-Fi do celular e a operadora, né? A conexão dados com a operadora. Móveis. Aí pronto, os dados móveis. Aí você... Beleza, enfim, mas era isso aí. É isso aí. Vocês têm alguma dúvida sobre o nosso projeto? Alguma coisa assim, querem saber? Não, a gente passou por tudo aqui. O projeto tá muito bom, né? A gente fica enxergando as possibilidades, né? Porque assim, a gente poderia ir muito mais além, só que a gente fica limitado, né? Limita o projeto por questões aí que fogem, né, do nosso domínio, infelizmente, né? Mas dentro do que é possível, né? O projeto tá muito bom. Parabéns aí, galera. E eu acho que para finalizar hoje, nós temos aí o Matheus, né? Que vai ser o primeiro aluno da pós a fazer a defesa aí, ó. Então vamos seguir o exemplo do Matheus. Matheus, fica à vontade. Coisa linda, hein? Coisa linda. Aí, sonho meu. E aí, deixa eu compartilhar meu tela aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, o tema do meu trabalho é aplicando a orientação a comportamento na definição de microserviços. Eu estou fazendo com a orientação do professor Luiz Paulo. Até a reunião anterior tinha sido desenvolvidos os dois cenários de teste do BDD, da parte do artigo a introdução, fundamentação teórica, trabalhos correlatos e a prova de conceito. Também foi desenvolvido um questionário para avaliar a aplicação do BDD na definição de microserviços e foi feito o envio dos documentos necessários para a aprovação da pesquisa no comitê de ética, que é que a gente vai fazer uma avaliação dessa hipótese através do questionário, né? Foi feita, na verdade. Aí, esse mês, a gente teve a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética, a gente realizou o questionário, e aí na parte do artigo, a gente fez a avaliação do questionário, conclusão, trabalhos futuros, e foi feito o envio do relatório parcial para o comitê de ética. É isso. Show de bola, Matheus. Então já tem uma data aí, segunda-feira a gente vai levar para o colegiado, né? Mas acredito que tá tudo certo, né? Só por seguir o rito, né? Que está estabelecido no PPC.
Acredito que a homologação, né, vai ser pelo colegiado, vai ser majoritária, não vejo problema com relação a isso, beleza? E para finalizar hoje, eu só queria passar algumas orientações, tá, para vocês aí que estão nesse processo, né, de conclusão. Então, vocês estão escrevendo, né, os projetos no formato da SBC, né, o padrão do artigo, para aqueles alunos que desenvolverem em conjunto, então, por exemplo, Lucas e Matheus, Letícia e Benhu, no documento de cada um, a minha sugestão é descrever no projeto o que cada um fez, que é para a banca ter conhecimento, né? A banca ela vai ter uma visão do todo, mas aí o que é importante vocês deixarem claro no documento é a contribuição, né, de cada um. Então, Lucas, foquei mais no back-end, aí descreve, né, dentro do projeto quais foram, né, os critérios de implementação. Matheus focou muito na questão do back-end, então aí ele vai, né, descrever ali em detalhes, né, a questão da arquitetura, as tecnologias que foram utilizadas para a implementação daquele projeto, que é para a banca ela ter uma ideia, né, da contribuição, do nível de contribuição de vocês. Já para a submissão para a conferência, eu não vejo problema. Na verdade, não faria muito sentido você mandar um artigo só com front-end e o outro artigo só com back-end. Metade, né? Metade. Não faria muito sentido para os avaliadores. Então, aí vocês juntam os projetos em um só. E aí submete o projeto. Inclusive, se vocês quiserem convidar, por exemplo, um professor terceiro, vamos supor que um professor da banca, ele deu muitas contribuições, e aí vocês levaram essas contribuições para o artigo e evoluíram um projeto, e aí você acha que é interessante convidar esse professor para fazer parte da submissão do artigo lá para o SBSI. Então, vale a pena, porque quando você submete para eventos, né, você pode ter vários autores aí, né? Então, é só questão de ver quem contribuiu mais para o artigo. Então, por exemplo, os dois principais, né, que foram Lucas e Matheus, eles vão vir logo no início ali do artigo. E aí, por fim, depois você coloca o nível de contribuição, né, dos revisores. Geralmente o orientador, ele é o último, então provavelmente depois Pablo vai passar umas orientações melhores aí para vocês nesses critérios, né? Mas é isso, né? A gente tem que fazer esses detalhamentos aí para a banca, né? Tem que deixar claro qual foi a contribuição de vocês, e para o artigo, para o evento, aí sim pode ser um artigo em conjunto com todos os contribuidores. Com relação aos nossos prazos, né? Então, essa agora foi nossa sprint 7, então acredito que a gente pode ter mais uma sprint, que eu acredito que aí vai ter que ser a última, né? Que é a sprint 8, no final de novembro. E aí, depois disso, não tem mais como a gente ter sprints, porque aí já vai ser dezembro e o nosso prazo de defesa de todos os projetos é até o dia 15 de dezembro. Então, a gente precisa fazer isso porque a gente precisa enviar o relatório de conclusão das atividades da pós para a PRPGI, né? Então, o nosso prazo de conclusão das atividades ficou justamente estabelecido nessa data aí, beleza? Então, são isso. Vocês têm mais alguma dúvida com relação aí ao procedimento? Tá. Falando só um pouquinho sobre o cronograma, né? O cronograma de defesa é estabelecido pelo orientador em conjunto com o orientando. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, né, do Matheus com o Luiz Paulo. Então, eles definiram a data, eles convidaram a banca também, e aí, feito isso, definido o cronograma, a banca e a data, o orientador ele vai submeter, ele vai criar um processo no SEI indicando isso. Uma vez criado esse processo, a gente leva para o colegiado de curso para homologar, né, aquela defesa. Então, a gente está tendo aí reuniões semanais, tá, do colegiado. Então, assim que os seus pedidos, né, de defesa com cronograma chega, a gente leva para o colegiado bate o martelo, e aí
realizada a banca. Tranquilo? E aí o colegiado vai fazer uma publicitação, né? Tem que fazer uma divulgação da data, o link para convidar as pessoas. Tem gente que convida os familiares para participar, acompanhar, né, a defesa do projeto. Então, Adriano, vocês vão ter o diploma, né, de conclusão da pós-graduação. Tá? É um curso, né, lato sensu. Então, vocês vão ter um diploma de curso. Esse diploma é emitido pela instituição, tá? Pelo IFBA. E o cargo, eu acho que é desenvolvedor, especialista em desenvolvimento web. Né? Desenvolvimento web. Esse é o cargo. Beleza, pessoal? Mais dúvidas aí? Ô, Cretias, só uma sugestão, na verdade. Eu sugeri que fosse disponibilizado em algum site, pode ser até no próprio IFBA, alguma coisa do tipo, um lugar lá onde se vai botar tipo, o texto das pessoas aqui da pós, até para a gente ter um acesso e até como forma de divulgação, assim, porque para a gente poder ver o trabalho das outras pessoas, acho que fica interessante, assim. Não, beleza. Eu hoje, para os alunos da pós, a gente utiliza o Classroom, né? A gente tem um Classroom com nossa turma, então eu vou fazer primeiro oficialmente pela instituição, a gente tem que registrar pelo SEI, então vai ter lá, eu já vou tentar também definir o link para a defesa, né? Então eu já vou pedir para o orientador, no caso o Luiz Paulo, ele cria o link, porque o coordenador, ele é o presidente, né, da banca, então ele que vai estar coordenando ali, então vou solicitar para Luiz Paulo já o link do convite, então a gente faz essa publicitação, né? Essa divulgação eu vou fazer lá no Classroom, vou fazer também por alguns outros meios de comunicação. Eu vou tentar... Mas seria o link do que, professor? Não, eu falo mais, Cretias, depois que já foi concluído, já foi apresentado e tudo mais, disponibilizar o artigo e os temas dos projetos de cada um para a gente até poder ver o trabalho das outras pessoas, assim, e eu acho que é interessante, assim, a gente ter acesso a isso. Não sei se verdade, é isso, a gente quer desenvolver um repositório, né? Um repositório com os trabalhos de conclusão. A gente vai ter que registrar isso lá na biblioteca do IFBA, tá? Então, a biblioteca do IFBA hoje, ela tem... é digital, né? Então, oficialmente pela instituição, a gente vai publicar lá. E aí eu vou conversar com o pessoal no colegiado para a gente fazer o registro no zenodo.org, que é uma plataforma, né, open source. Eu acho que a gente pode colocar lá e disponibilizar esses links também como forma alternativa. Também o professor Pablo e Alexandre, né, indicaram aí a gente disponibilizar também esses projetos na página da pós. Eu acho que é viável também, tá? Matheus, o Matheus Sampaio, né? A questão do convite para a defesa, porque é o seguinte, geralmente no convite, quando era presencial, você estabelecia o local, né? A sala e o horário da defesa, porque aí qualquer pessoa, né, que gostaria de assistir sua defesa, ele ia lá na instituição e ele ia na sala e no horário, né? Então, muitas vezes era comum, por exemplo, a participação de familiares, né? Então, nas minhas bancas de mestrado, doutorado, meus pais foram para prestigiar amigos, né? Então, como estamos ainda no modo restrito, né? Sem ter acesso físico à instituição, está online, então essa sala virtual ela é transferida para a gente vai utilizar o Google Meet, né? Que é o disponibilizado pela instituição. A gente já tem a data e o horário, não é isso, Matheus? Acho que o horário é às 8h30. A data... o horário eu não sabia, não. Deixa eu Mas a data eu acho que é dia 18. Pronto, dia 18. Então, é isso. A minha dúvida, professor, era tipo assim... porque esse link vai estar disponível para mais alguém ou só eu vou poder compartilhar? Não, aí o Luiz Paulo ele disponibiliza. E aí, se você quiser passar para os seus amigos, familiares, pode ficar à vontade. Já é um link público. Entendi.
Não, porque eu prefiro, tipo, menos gente possível. Que eu fico mais à porque, vontade. rapaz, não é assim não. No meu da faculdade é a mesma coisa. Todo mundo vai, você não vai chamar ninguém, não? Eu não. Prefiro passar vergonha. Chama pra quê? Pra todo mundo me ver passando vergonha? Pelo amor de Deus. Passar vergonha sozinho, pô. Mas é isso, o nome já diz, né? Defesa. Você vai defender o seu trabalho. O Alexandre falando aí que vai estar gravado. Pra todo mundo, pra quem quiser ver. De boa. Aqui, Xandro, ó, pelo documento que o Luiz mandou aqui, dia 18, né, de novembro, às 20h30. Mas aí, bem, se houver alterações, a gente faz esse... Pronto. Aí a gente faz os ajustes, né? Não tá... A gente vai bater o martelo agora na reunião, né, de colegiado, na segunda-feira, e aí você faz essa sugestão lá para ele do horário. Acho que não tem problema, não. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais dúvidas, finalizamos, né, o nosso Sprint 8. Parabéns a todos aí por persistir, né, no desenvolvimento do projeto. Algumas pessoas já mandaram as justificativas, né, por não poder participar, questão de trabalho e tudo mais no sábado. Diga aí, Xandro, pode ficar à vontade. O Créditos, eu mandei no Zap aí a parte do PPC que trata da certificação. Lá fala de certificado e não diploma. Certo, a gente verifica com relação a instituição, é emitido pela instituição, não é isso? Eu estava até comentando com o Adriano, teve uma época que ele perguntou para mim, vai ser certificado, vai ser diploma, o ideal seria diploma, né? Com certeza. Sim, é melhor que certificado, né? Mas no nosso PPC tá posto que é um certificado e não um diploma. Não, beleza. Mas aí é algo que seria interessante você, como coordenador, você ver com a PRPGI. Eu vou verificar com a PRPGI, porque eu acredito, por ser um documento, né, institucional, eu acredito que seja... Bem, o diploma, bem, eu não sei se... Eu posso até depois verificar aqui porque eu fiz uma pós-graduação, na verdade. Eu acredito que foi diploma, porque tem até papel timbrado e tudo mais. Mas bem, tá aqui na lista pra gente investigar e verificar oficialmente com a PRPGI. Beleza, pessoal? Obrigado aí, Xandro. Ó, e Pablo já tá fazendo a propaganda, ó, já vai emitir o certificado do sistema. Ó. Abraço, galera. Até mais. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Né? Parabéns aí pela evolução e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Bom final de semana.